Dieta flexível. O que torna essa estratégia nutricional diferente das demais é o seguinte conceito: tornar a dieta o mais prazerosa através da substituição ou inclusão de alimentos de gosto pessoal. Para que fique mais fácil a sua compreensão, vamos entender qual é a diferença de um protocolo alimentar para a dieta flexível. Bom, no protocolo alimentar são definidos alguns pontos bem importantes, como por exemplo, quanto de comida será utilizado por refeição, quantas refeições serão feitas no dia, qual a ordem das refeições, quais alimentos devem ser usados, quais combinações de alimentos. Esses aqui são alguns pilares que compõem o protocolo alimentar. Já na dieta flexível, nenhum desses pontos que eu citei anteriormente são levados em consideração. Os pontos que são levados em consideração são os seguintes: quantas calorias diárias serão consumidas, e qual a proporção de macronutrientes. Ou seja, se a pessoa definiu que tem que ingerir por dia 2.500 calorias, aqui por exemplo, dessas 2.500 calorias, 50% serão de carbo, 30% serão de proteína e 20% serão de gordura. Então podemos dizer que o pilar principal da dieta flexível é definir quantas calorias serão utilizadas por dia e como será a distribuição desses macronutrientes. Todos esses outros pilares a pessoa pode fazer como for mais fácil para ela, mais cômodo, mais prático, ou seja, ela tem uma flexibilidade maior nas escolhas. Não é à toa que a dieta flexível acaba sendo tão atrativa, porque se você parar para pensar, é menos mão de obra, é menos coisas para você se preocupar. Dito tudo isso, ainda ficam algumas perguntas no ar, como por exemplo, é possível emagrecer comendo sem uma dieta estruturada? É possível emagrecer comendo doces e fast food? Bater os macros é o mais importante? Essas são algumas das perguntas que vamos responder na aula de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Lima e eu sou fundador da Mentoria Esportiva ST. Mas antes de começar essa aula, eu preciso te fazer um questionamento muito importante. O que um corpo humano precisa para diminuir o seu percentual de gordura? Bom, basicamente consumir menos calorias do que ele gasta, consumir menos calorias do que a sua TMB, taxa metabólica basal. Mas isso na teoria, na prática, isso é o suficiente ou mais coisas precisam ser levadas em consideração? Guarde esse questionamento porque ele vai ser muito importante para essa aula. Agora vamos falar sobre dieta flexível, então vamos lá. É possível emagrecer comendo doces e fast food? Ou seja, se eu estiver respeitando o déficit calórico, eu posso comer o que eu quiser? Depende. Se a gente falar apenas de déficit calórico, ou seja, se ele de fato estiver acontecendo, por mais que você esteja comendo pizza, hambúrguer, sorvete, misto quente, achocolatados, ele se encaixando dentro do seu limite calórico e de macronutrientes, você conseguiria emagrecer. Mas tem um porém nessa história. Já ouviu falar que não existe passeio de graça? Pois bem, o seu corpo não é uma máquina perfeita, que aceita os números que você estipula para ele. O impacto de uma alimentação flexível demais, ou seja, onde você come tudo o que você quer, pode acabar sendo desastroso, tanto para a sua saúde física como emocional. A qualidade do carboidrato, presta atenção, a qualidade do carboidrato, gordura e proteína que você ingere impacta diretamente no seu bem-estar físico. Como já dizia o Mike Mentzer, teoricamente, você pode se tornar altamente definido comendo nada além de sorvete, desde que sua ingestão diária de calorias totais seja inferior à necessidade de manutenção de calorias, ou seja, se você está comendo menos do que você gasta. Então, você precisa recorrer à gordura. Não estou defendendo isso, pois não é uma dieta bem equilibrada e nutritiva para o nosso corpo. O que eu quero que você entenda é o seguinte: na parte comportamental, mental, a pessoa acaba tendo problemas, porque é muito mais fácil a pessoa acabar se auto-sabotando, porque o que era para ser flexível acaba se tornando uma desculpa para comer o que quer e quando quer. E com isso a pessoa acaba utilizando o termo dieta flexível para minimizar a culpa por comer sempre o que tiver vontade. Entenda uma coisa, não ter conhecimento e abusar da flexibilidade pode te levar a um rebote, como também pode te levar à insensibilidade à insulina e resistência à leptina. Esses são dois pontos que eu abordei profundamente nessa aula. Se você quiser aprender mais, é só assistir essa aula depois. Entenda uma coisa, o problema não é a flexibilidade, mas em como a pessoa utiliza a flexibilidade. Na década de 80 e 90, os atletas de elite do fisiculturismo possuíam protocolos alimentares muito mais flexíveis do que os atuais. Como por exemplo, eles utilizavam sorvete com claras no pós-treino, utilizavam uma dieta rica em lácteos como leites e iogurte, as carnes possuíam um percentual maior de gordura, utilizavam uma variedade maior de frutas. Apesar disso, eles já tinham um físico muito bom e sabiam o que estavam fazendo, como por exemplo o Mike Mentzer, que era adepto a essa flexibilidade. E o que ele não concordava e acaba sendo um problema também nos dias atuais
é esse conceito de dieta flexível ter mudado completamente, porque as pessoas acabam utilizando dieta flexível como justificativa para comer muito mais fast food, muitos alimentos com altos níveis de carboidratos e açúcar, além de industrializados, o que é impossível ser considerado proveitoso para o metabolismo. Bom, agora chegamos na segunda parte da aula e provavelmente você deve estar se perguntando, ok, então o problema é fazer a dieta flexível muito sujo, se eu fizer ela limpa, não tem problema? Bom, já é um cenário muito melhor que o anterior, mas na minha opinião, essa dieta flexível, mesmo limpa, ainda não é superior ao protocolo alimentar, e eu vou explicar o porquê. Lembra quando eu estava mencionando esses pontos aqui? Mais precisamente esses aqui? Bom, será que eles realmente fazem diferença na hora dos resultados? Eu não vou aprofundar em todos eles, porque senão a aula vai ficar muito longa. Então eu vou destacar um ponto bem importante. Por que dividir as refeições? Isso causa um impacto no físico? Entenda bem, a vantagem de dividir as refeições começa pelo seguinte ponto. Você será capaz de definir quando a insulina será estimulada ou não. Se você não sabe, a insulina é um dos hormônios mais importantes para o anabolismo. Não é à toa que atletas do Olímpia, por exemplo, ou atletas pró, acabam utilizando insulina exógena. Você também consegue evitar a sobrecarga do trânsito intestinal, consegue evitar problemas com refluxo e azia. Também consegue um aumento do aproveitamento de nutrientes, e esse é um ponto muito importante. Se você não consegue aproveitar aqueles nutrientes em sua totalidade, você não vai conseguir os resultados esperados. Você também consegue aumentar a saciedade durante o dia, além da praticidade, é claro. E nesse caso, essa praticidade que eu estou falando é em comer, já que você distribuiu as refeições. Entretanto, tem um ponto muito importante. Não significa que toda refeição precisa ter obrigatoriamente carbo, proteína e gorduras. Isso não é dividir as refeições. Não é simplesmente pegar a quantidade que tem que comer e botar um pouco em cada refeição. O que precisa ser compreendido é o seguinte: vai depender muito da estratégia escolhida. A questão é dividir o volume total de comida sabendo por que naquele horário, por que aquela combinação e por que aquela quantidade. Quando você dominar uma estratégia e conseguir entender esses porquês, eu te garanto que você vai ter resultados muito melhores. Mas se você ainda deseja fazer uma dieta flexível, eu recomendo que você faça da seguinte forma. Primeiro, tenha um cardápio pré-definido de domingo a domingo. Vamos utilizar a flexibilidade para facilitar a sua rotina, mas não vamos fazer de qualquer forma. Então, defina um cardápio primeiro. Depois você pode utilizar uma refeição livre a cada 2, 3, 5 ou 7 dias. Quanto menor o BF, mais flexível pode ser, ou seja, essa refeição livre pode ser feita com a frequência maior. Quanto maior o BF, menos flexível deve ser, ou seja, deve ser mais espaçadas essas refeições livres. E por que eu estou dizendo isso? Porque indivíduos mais sensíveis à insulina, com percentual de gordura baixo e uma boa quantidade de massa muscular, possuem um metabolismo mais flexível. O que isso significa? Uma maior captação de gordura, principalmente durante o jejum e o exercício. Um indivíduo com metabolismo flexível também oxida glicose com maior eficiência do que um indivíduo com metabolismo mais inflexível. Outro ponto importante, faça trocas equivalentes de carboidrato, proteínas ou gorduras. Por exemplo, se você tinha que utilizar 100 gramas de arroz branco, você pode utilizar no lugar 170 gramas de batata doce, pode utilizar 40 gramas de macarrão, pode utilizar 200 gramas de batata inglesa. Ou seja, você fez uma troca equivalente, você respeitou a quantidade de carbo que tinha naquela refeição. No caso de proteínas, por exemplo, se você tinha que usar um filé de frango, você pode utilizar no lugar carne vermelha ou até mesmo peixes. Outra forma de ser flexível é na hora do preparo, como por exemplo fazer um empanado de vez em quando. Ou você poderia pegar essa refeição e transformar em um sanduíche caseiro, por exemplo, utilizando pão, um hambúrguer caseiro, uma fatia de queijo mussarela, uma colher de maionese, e você teria 411 calorias, 33 gramas de proteína, 18 gramas de gordura, 28 gramas de carboidrato e não são nutrientes de péssima qualidade. Bom, minhas considerações finais. Dieta flexível é para qualquer um? A resposta é não. Quer utilizar a dieta flexível, ou melhor, quer utilizar qualquer estratégia? Primeiro, tenha conhecimento em nutrição. Por exemplo, se você sequer conhece esses pontos que eu estou mostrando aqui na tela, ou seja, se você sequer consegue manipular
eles com eficiência, você ainda não está apto a escolher uma estratégia nutricional. E eu não falo isso por mal, estou falando para o seu bem, porque se você faz as coisas sem conhecimento, você vai errar. Infelizmente, essa é a realidade, porque sem conhecimento a pessoa acaba perdendo a mão no processo, além de não ter um bom senso na hora de escolha dos alimentos, ainda mais nas combinações e etc. E se tratando de dieta flexível, um dos pontos mais importantes é entender o que é flexibilidade na dieta e o que é esbórnia alimentar. E por último e não menos importante, treine muito bem e faça aeróbios. Eles são responsáveis não só por aumentar o gasto calórico, mas também aumentar a biogênese mitocondrial, síntese proteica e manutenção no metabolismo no geral. Ou seja, a estratégia nutricional é muito importante, mas lembre-se que você precisa treinar e você precisa fazer os cardios também. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula, espero imensamente ter contribuído para o seu aprendizado, espero te ver numa próxima aula, forte abraço e te vejo em breve.